Dinoqueiros era certamente um dinossauro único e bizarro. Ele parecia ser a mistura de vários animais: uma ave colhereira, por seu estranho bico, um camelo, por sua grande corcunda, e uma preguiça, por suas grandes garras. No entanto, a verdadeira aparência de Dinoqueiros era relativamente obscura durante a maior parte do século XX, e ela finalmente foi revelada nestes últimos anos. Hoje iremos conhecer mais um pouco sobre este singular animal, que rendeu sua fama a documentários recentes como Amazing Dino World e Prehistoric Planet. O estranho Dinoqueiros viveu no que hoje é a Mongólia, entre 71 a 66 milhões de anos atrás, no período Cretáceo Superior. Seu nome científico completo é Dinoqueiros mirificus. O nome genérico significa mão terrível, enquanto o epíteto específico significa peculiar. Então, o significado completo de seu nome é mão terrível peculiar. O Dinoqueiros pertencia a um grande grupo chamado Ornitomimossauria, que, como o nome diz, inclui os ornitomimídeos e seus parentes mais próximos, como o próprio Dinoqueiros. Os ornitomimossauros eram em sua maioria dinossauros emplumados rápidos e semelhantes a avestruzes, mas o bizarro Dinoqueiros não lembrava nem um pouco um. Dentro desse grupo, o Dinoqueiros tem sua própria família, Deinocheiridae, que além de incluir ele, também inclui animais como o Paraxenissaurus do México, o Beichanlong da China e o recém-descoberto Tyrannomimus do Japão. O Dinoqueiros foi o maior de seu grupo, tendo entre 3 a 4 metros de altura, 11 a 12 metros de comprimento e pesando entre 5 a 7 toneladas, se aproximando do tamanho dos maiores terópodes carnívoros. O que faz o Dinoqueiros ser tão icônico é sua aparência estranha. No entanto, ela só foi desvendada mais recentemente. Entre 1963 a 1965, expedições polacas-mongóis, lideradas pelo paleontólogo Hinken Basbold, descobriram dois grandes braços fósseis de 2,4 metros de comprimento, uma cintura escapular, fragmentos de 3 vértebras e costelas fragmentárias na formação Nemegt, no deserto de Gobi, sul da Mongólia. Estes restos foram somente descritos e nomeados como Dinoqueiros mirificus no ano de 1970. Como somente esses fósseis eram conhecidos até então, um grande desafio chegou para os cientistas e paleoartistas da época: reconstruir o animal. Por muito tempo, o Dinoqueiros foi reconstruído em livros e outras mídias como um grande ornitomimossauro genérico, bastante semelhante aos famosos Gallimimus e Ornithomimus, somente com suas grandes garras, o deixando único. Não foi até 2013 que dois espécimes maiores que o primeiro e muito mais completos foram descritos. Eles foram descobertos entre os anos de 2006 e 2009. O que faltava nesses espécimes eram seus crânios e restos das mãos e pés, que haviam sido contrabandeados e vendidos por caçadores de fósseis ilegais, mas foram repatriados à Mongólia no ano de 2014. Estes novos restos pintaram a imagem de um animal bastante diferente e único de seus parentes. O caso do Dinoqueiros pode ser comparado ao caso de outro dinossauro terópode, o Espinossauro, cujos primeiros restos fósseis foram descritos em 1912, mas a natureza e a aparência dele permaneceram um mistério por um século, até no ano de 2014 ter sido descobertos novos restos fósseis surpreendentes, que mostraram um animal bastante diferente dos já conhecidos. Como o Dinoqueiros era gigante, seria de se esperar que ele não fosse tão rápido. Diferentemente de seus parentes ornitomimossauros menores, adaptados para percorrerem altas velocidades,
O Dinoqueiros tampouco se especializou nisso, sendo um animal lento, mas ele teria por um lado o grande tamanho para compensar a velocidade. No entanto, o grande tamanho dele não salvou ele da maioria dos predadores, pois há restos fósseis dele com marcas de mordida, possivelmente vindas do terópode Tarbossauro, com quem conviveu. Seus pés eram grandes, e neles os dedos tinham garras rombas e não cônicas, como as dos terópodes carnívoros, mas semelhante às garras dos pés dos ornitísquios. Esta adaptação ajudaria ele a andar pela terra lamacenta do ambiente pantanoso em que ele viveu, que iremos abordar mais ao final. O Dinoqueiros era um provável animal diurno, o que significa que ele era ativo de dia, como indicado pelos seus pequenos olhos. O Dinoqueiros era um onívoro, ou um mega-onívoro, entre aspas. Como um ornitomimossauro, o Dinoqueiros possuía um bico queratinoso e edêntulo, ou seja, sem dentes. Parte da teoria de que o Dinoqueiros seria um onívoro vem do fato de ele já ter um bico e uma mandíbula recurvada, características de herbivoria facultativa, além de já terem sido descobertos vértebras e escamas de peixes entre gastrólitos, pedras estomacais que auxiliam na trituração de alimentos no estômago de um animal. O crânio de Dinoqueiros era pequeno, longo e arqueado, como os de outros ornitomimossauros. Dentre os ornitomimossauros, o bico de Dinoqueiros não era um bico qualquer. Ele era achatado e largo, tendo um formato arredondado e quadrangular em sua ponta, assemelhando-se superficialmente ao bico das aves colheireiras modernas. E a forma deste bico, junto com o crânio do animal, indica que ele era mais especializado em sua refeição. O bico largo deveria ter o ajudado a capturar os peixes, assim como os colheireiros modernos fazem. Este bico se assemelhava também aos dos dinossauros bico de pato, os hadrossaurídeos, então podemos dizer que o Dinoqueiros convergiu evolutivamente com eles. A convergência evolutiva são quando duas espécies não relacionadas entre si desenvolvem características iguais ou semelhantes, a fim de um propósito. Voltando ao assunto, entretanto, o Dinoqueiros não teria se alimentado de matéria vegetal dura como os hadrossaurídeos, já que não possuía dentes e muito menos uma força de mordida apropriada para digerir ela, mas pode ter se alimentado de plantas macias, de pequeno porte ou até mesmo de plantas aquáticas, como mostrado no documentário Prehistoric Planet. Dinoqueiros não era estranho apenas por seu peculiar bico, mas também por seus braços e garras das mãos. Como dito na parte da descoberta, estes grandes braços tinham 2,4 metros de comprimento e, junto com os dos pterinossauros, são os maiores dentre todos os outros dinossauros terópodes bípedes. As garras recurvadas do Dinoqueiros chegavam a quase 20 centímetros, e quando inicialmente se pensava que Dinoqueiros poderia ter sido um carnívoro estrito que se alimentava de pequenos animais, foi interpretado que essas garras ajudariam ele a capturar essas presas, quando ainda não havia sido descoberto outros restos fósseis além dos grandes braços. No entanto, sabemos hoje que ele era um onívoro, e talvez estas garras deveriam servir mais para cavar, colher plantas ou, menos provavelmente, agarrar galhos de árvores, como foi proposto para o Therizinosaurus também. Menos provavelmente, pois as mãos de Dinoqueiros não tinham uma mobilidade boa para agarrar com exatidão. Estes dois dinossauros, Dinoqueiros e Therizinosaurus, têm algumas características em comum, como terem grandes garras que podem ter servido para a mesma função, mas eles não eram parentes próximos, e suas semelhanças
podem ser explicadas também pela convergência evolutiva. E claro, não podemos esquecer que estas garras podem ter servido para o Dinoqueiros se defender também, embora não exista ainda um estudo sobre essa possibilidade. Também não podemos se esquecer da corcunda entre aspas do Dinoqueiros. A corcunda dele é nada mais do que uma projeção dos arcos superiores, ou as vértebras superiores, que são bastante longas quando comparadas às de qualquer outro ornitomimossauro. Estes arcos são tão longos que fazem a corcunda do animal ter o formato de um triângulo, mas a função da corcunda ainda não é bastante compreendida. Mas pode ser que ela tenha servido para armazenar gordura em períodos de seca, termorregular ou ser um atrativo de machos para fêmeas. A maioria das vértebras que compunham a corcunda eram fortemente pneumatizadas, exceto uma vértebra cervical, chamada atlas, e as vértebras da cauda, e talvez essa pneumatização intensa esteja relacionada ao gigantismo, para talvez deixar os ossos do Dinoqueiros mais leves, como também foi observado nos ossos dos saurópodes. Essas são as vértebras mais pneumatizadas dentre todos os outros ornitomimossauros. Não há dúvidas se o Dinoqueiros teria sido coberto de penas em vida, já que ele fazia parte de uma linhagem que tinha como uma das características serem as penas. Mas a questão é, como essas penas podem ter sido arranjadas no imenso corpo dele? Como era gigante, o Dinoqueiros talvez não tenha tido tantas penas pelo corpo, evitando o superaquecimento, assim como é especulado para outros dinossauros terópodes, como o Tiranossauro, cujas penas podem ter sido mais menores e mais esparsas, como os pelos de um elefante. A evidência de penas no Dinoqueiros vem do fato de ele ter no final de sua cauda duas vértebras fundidas, semelhantes ao pigóstilo das aves e de outros dinossauros emplumados, o que sustenta que Dinoqueiros pode ter tido um leque de penas em sua cauda. A localização onde se insere a formação Nemegit hoje é um imenso deserto, mas na época do Dinoqueiros era um lugar completamente diferente. O clima era mais úmido e havia mais árvores, e também havia lagos, riachos, rios e pântanos, um ambiente propício para o Dinoqueiros e os animais aquáticos de água doce, mas houve pelo menos algumas secas temporárias. No ambiente pantanoso, havia peixes e plantas aquáticas, como lentilhas d'água e algas, que forneceram alimento para o Dinoqueiros. Lá também viviam tartarugas e crocodilianos, além de pequenos mamíferos e aves primitivas. O Dinoqueiros conviveu neste ambiente com um terópode herbívoro Therizinosauro, um dinossauro semelhante a ele ou nem tão semelhante, grandes saurópodes como Opisthocoelicaudia e Nemegtossauros, hadrossaurídeos como Saurolophus e Basbaldia, e os paquicefalossauros Prenocephaly e Homalocephaly, além dos blindados anquilosaurídeos Tarquia e Saicania. Tendo um estilo de vida onívoro nos pântanos, o Dinoqueiros provavelmente tampouco competiu com esses grandes herbívoros. Outros ornitomimossauros já foram descritos nesta formação, além do Dinoqueiros, e eles são Anserimimus e Gallimimus. Oviraptorossauros, os famigerados dinossauros ladrões de ovos, viveram nesta formação também, e alguns deles são o Conchoraptor, Nemegtomaia e Avimimus. Os predadores menores incluíam dromeossaurídeos como Adasaurus e trodontídeos como Borogovia e Zanabazar, enquanto os grandes predadores eram os dois tiranossaurídeos Alioramus e Tarbosaurus.
Tiranossauro, este último sendo potencialmente o inimigo clássico do Dinoqueiros, assim como o inimigo clássico do Triceratops era o Tiranossauro. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas antes de sair do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Enfim, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.